Vamos resolver essa questãozinha que envolve aí proporção, envolve regra de 3 composta. E a questão diz assim: uma máquina funcionando 3 horas por dia produz 1.000 peças em 5 dias. Quantas horas outra máquina, que é 2 vezes mais eficiente que a primeira, precisará funcionar por dia para produzir 18.000 peças em 6 dias? Então, olha só, o primeiro passo para resolver essa questão é você montar uma tabelinha das grandezas que você está analisando. Então, eu vou anotar aqui, ó. Vou anotar aqui embaixo. Eu tenho a quantidade de horas que a máquina está funcionando, a quantidade de peças que ela produz, tenho também a quantidade de dias que essa máquina está funcionando. Então, deixa eu anotar aqui. Dias. E aí, eu vou anotar também a eficiência da máquina. Porque aqui ele coloca um detalhezinho. Ele fala que a outra máquina que ele vai utilizar é 2 vezes mais eficiente que a primeira. Então, eu vou anotar aqui a eficiência da máquina. E aí, ele não te diz a eficiência da primeira máquina, mas ele te diz que a segunda é 2 vezes mais eficiente que a primeira. Então, se eu colocar aqui que a primeira máquina, a eficiência dela é 1, como a segunda máquina é 2 vezes mais eficiente, então 2 vezes 1 é 2. Ah, professora, mas e se eu colocasse que a eficiência da minha primeira máquina era 2? Aí a eficiência da segunda máquina seria 4, porque ela é 2 vezes mais eficiente. Ah, e se eu colocasse que a eficiência da primeira máquina era 20? Aí a eficiência da segunda máquina teria que ser 40. Por quê? Porque ela é o dobro, ela tem o dobro da eficiência da primeira. Beleza, vamos montar aqui o restante. Ó, ele diz aí, a primeira informação, uma máquina funcionando 3 horas por dia. Então, aqui nas horas da primeira máquina, eu vou colocar 3. E aí, ela produz 1.000 peças. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1.000 peças em 5 dias. Então, eu vou vir aqui, ó, em 5 dias. Isso é a máquina que eu considerei que tem eficiência 1, certo? Aí ele diz, quantas horas outra máquina... Então, se ele quer descobrir a quantidade de horas, vou colocar aqui um X. Quantas horas outra máquina, que é 2 vezes mais eficiente que a primeira, precisará funcionar por dia para produzir 18.000 peças em 6 dias. Então, a quantidade de peças que ele quer produzir é 18.000. E em quantos dias? Em 6 dias. Pronto. Tabelinha montada. Qual é o próximo passo, então? O próximo passo é você fazer a análise das grandezas. Só que aí você vai analisar sempre começando por quem tem a incógnita. Então, eu vou analisar começando aqui pelas horas. Então, vamos lá pensar. Se eu aumentar a quantidade de horas trabalhadas, vai acontecer o que com a quantidade de peças produzidas? Eu vou ter mais peças ou menos peças? Mais peças, né? Se eu trabalho durante mais horas, eu vou conseguir produzir uma quantidade maior de peças. Então, se eu aumento as horas, eu também aumento as peças. Beleza. Agora esquece as peças. Vamos voltar de novo para as horas e analisar com a outra grandeza. Se eu tenho uma certa quantidade de serviço para fazer, e aí eu trabalho mais horas, eu vou terminar esse serviço em mais ou menos dias. Em menos dias, né? Aí você imagina assim, pensa que tem um pedreiro lá na sua casa, e aí ele tem uma obra para terminar. Se ele trabalhar poucas horas por dia, ele vai terminar esse serviço em mais dias. Mas se ele trabalhar uma quantidade maior de horas, ele vai terminar esse serviço em menos dias, né? Então, quanto mais horas por dia você trabalha, você vai trabalhar por menos dias. Beleza? Ok, agora vamos lá. Se aumentar a minha quantidade de hora trabalhada, é porque eu tenho uma máquina mais eficiente ou menos eficiente? Pensa comigo, se você tem uma máquina que é 2 vezes mais eficiente,
você não vai terminar um serviço que você tem para fazer na metade do tempo? Então, se você tem um aumento de horas trabalhadas, é porque a sua máquina é menos eficiente, beleza? Então, ok, todo mundo já foi aí classificado de acordo com o que aumenta e o que diminui, e aí a gente vai ter, então, que montar agora a nossa razão, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente vai escrever aqui, vou trazer aqui pro cantinho. A gente coloca no primeiro membro quem tem a incógnita, ou seja, as horas. Então, eu vou montar aqui a minha fração, ó. 3 sobre x é igual. Aí eu venho pra cá. A quantidade de peças, como ela tá aqui, ó, as duas aumentam ao mesmo tempo, então não precisa inverter, elas são diretamente proporcionais, né? Então, a quantidade de peças, eu não preciso inverter, a minha fração vai ficar 1.000 sobre 18.000. Então, vou colocar aqui, ó, 1.000 sobre 18.000 vezes, agora eu vou pro próximo. Tá vendo que a quantidade de dias, a setinha dos dias está para baixo e a setinha das horas está para cima? Significa que elas são inversamente proporcionais. Então, na hora de montar a minha fração, eu tenho que inverter. Então, o 6 vem para cima e o 5 vai para baixo. Então, a nossa fração vai ficar 6 sobre 5. A gente inverte. Vezes, aí eu venho aqui pro último, ó. Eficiência. Tá vendo que a setinha da eficiência dá para baixo? E a setinha das horas está para cima? Então, eles são inversamente proporcional. A mesma coisa eu vou ter que fazer. Eu vou ter que inverter aqui, então. Vai ficar 2 sobre 1, certo? Então, eu vou colocar aqui 2 sobre 1. E agora, eu só preciso resolver, então, essa continha aqui. Olha só o que eu posso fazer aqui. Eu posso cancelar os 3 zeros que eu tenho aqui em cima com os 3 daqui de baixo. Já fica 1 sobre 18, certo? E agora, o que mais que eu consigo simplificar aí? Observa que o 18 e o 6, eles têm aí um divisor comum, que é quem? O 6. Então, eu posso simplificar aqui, ó, por 6. Aqui e aqui. E aí, 6 dividido para 6 vai ficar aqui em cima, então, 1. E 18 dividido para 6 é 3. Então, aí a gente já vai reorganizar aí como ficou a nossa fração. Vou escrever aqui embaixo, então, como que ficou. 3 sobre x igual a 1 sobre 3, certo? Então, 1 sobre 3 vezes 1 sobre 5 vezes 2 sobre 1. Assim ficou, então, as frações já com a simplificação. Agora eu vou fazer as multiplicações. Então, repete aqui o 3 sobre x igual 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 2 é 2. Então, aqui em cima fica 2. Agora, olha lá embaixo. 3 vezes 5 é 15 e 15 vezes 1 continua sendo 15. Então, 15 aqui embaixo. Agora, vou fazer o quê? Multiplicação cruzada, né? Olha só, eu tenho aqui uma fração igual a outra. Então, fica 3 vezes 15, 45, igual a x vezes 2, 2x. Passa esse 2 que está multiplicando para o outro lado na operação inversa. Vai ficar o quê? 45 dividido por 2. Com isso, eu vou ter, então, 22,5 igual a x. Vou deixar aqui, ó, para você tirar o print da resolução. E aí, se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários para eu te ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.